6 horas e 33 minutos, já tem um classificado na Copa do Brasil, né, Felipe Melo? Muito bom dia a você. Hoje tem diversos jogos. Bom dia, Sil, tudo bem? Para você, bom dia, Pedro Campos, para os nossos ouvintes do Pulo do Gato. O Vasco da Gama foi o primeiro time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, lá no Rio de Janeiro, o Vasco derrotou o Atlético Goianiense por 1-0 e já está então na próxima fase da competição aguardando o seu adversário. Hoje a gente tem vários jogos. Às 7 horas da noite, Atlético Mineiro e CRB em Minas Gerais. Lembrando que o primeiro jogo lá em Maceió foi 2-2. Às 7 da noite, Bahia e Botafogo em Salvador. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 no Rio de Janeiro. Às 7 da noite, Bragantino e Atlético Paranaense no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. O primeiro jogo, o Furacão venceu por 2-0. Às 8 horas da noite, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, com o primeiro jogo, vitória para o Flamengo por 2-0. Às 9h30, Fluminense e Juventude no Rio de Janeiro. O primeiro jogo foi vencido pelo Clube Gaúcho. E às 9h30, Grêmio e Corinthians no Couto Pereira, em Curitiba. O primeiro jogo terminou empatado 0-0. O mando é do Grêmio, já que o Grêmio não pode ainda jogar partidas no seu estádio em Porto Alegre. Então o Grêmio escolheu o estádio do Coritiba, o Couto Pereira, para mandar o jogo contra o Corinthians. Então, portanto, quase todas as partidas são hoje, exceto o jogo do São Paulo, que será amanhã contra o Goiás. Jogos válidos pela Copa do Brasil, a volta, né? Quem vencer passa, avança de fase e vai para as quartas de final da competição. Felipe Melo, a grande discussão no momento a respeito do futebol é sobre o tempo de acréscimo que está sendo dado para as partidas do futebol na Olimpíada, principalmente nos Jogos do Brasil. Do feminino, masculino não foi, então as pessoas têm discutido muito isso. Nós já abordamos o assunto com o Marcelo Romano e com a Silvânia aqui na abertura do Pulo do Gato, mas queria saber de você como isso está repercutindo no mundo do futebol brasileiro. Há alguma chance disso prosperar aqui no futebol? A CBF está observando isso de que forma? Como que você tem apurado essa questão e a repercussão dentro do futebol brasileiro de 19, 17 minutos de acréscimo nas partidas? A gente viu um movimento após a Copa do Mundo do Catar, que lá na Copa do Mundo do Catar a gente teve ali uma regra de 8, 10 minutos de acréscimo. E depois isso continuou no futebol mundial, né? Não só na Copa do Mundo, mas também nos campeonatos. Eu lembro que num passado não tão distante, quando dava 5 minutos de acréscimo, o torcedor já reclamava. 5 minutos, tudo isso e tal, é até empatar. E aí depois da Copa começou a ficar normal, porque são mais substituições, são 5 substituições, e aí depois foi para 7, 8, 10, às vezes tem 11 minutos no Campeonato Brasileiro e tal, e já é um absurdo. O que acontece nas Olimpíadas, desde a primeira rodada, eu não lembro se vocês lembram o jogo da Argentina, na primeira rodada das Olimpíadas, a gente teve esse tempo de acréscimo, e aí a Argentina conseguiu empatar, e depois o jogo parou, voltou 2 horas depois, uma confusão, porque o jogador da Argentina estava impedido e tal. E virou uma regra nos Jogos Olímpicos. Acho que pode ser um fator que aconteça também a partir de agora no futebol brasileiro, ou na Libertadores, enfim. Porque se a gente for pegar o relógio, não é igual no basquete, não é igual em outras competições que o relógio para quando a bola vai para fora. Tem tanta cera, se você contar, se você cronometrar, não tem 45 minutos de bola rolando nem a pau, né? No futebol, não só brasileiro, mas no mundial, não tem. Então, quer dizer, se a gente for ver, às vezes você tem 25, 27 minutos de bola rolando em um jogo de 45 minutos. Então, na teoria, esse 15 minutos de acréscimo seria o justo, mas não é praticado, isso não é praticado. Tanta cera, um goleiro cai e fica 2 minutos. Aí o juiz vai pro VAR, demora 3, 4 minutos. Então, quer dizer, é estranho, mas também dá para entender. Se virar regra, dá para entender. Porque não pode também, só no jogo do Brasil, ter 15 minutos de acréscimo. E se fosse o Brasil contra o Brasil, se o Brasil estivesse perdendo, será que teria também 15, 16 minutos de acréscimo? Essa é a grande questão do brasileiro em relação às Olimpíadas. Mas acho que a gente pode ter uma surpresa no futebol brasileiro também, com mais tempo de acréscimo. A gente teve depois da Copa do Mundo, agora tem as Olimpíadas, abriu um precedente, Pedro Campos.
Aí então a discussão sobre o tempo de acréscimo nas partidas do futebol na Olimpíada, na análise do Felipe Melo. Valeu, Felipe. Valeu. 6 horas e 38 minutos. Hoje,